capítulo 6 de Mateus, verso 25 em diante, as preocupações da vida. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque se vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem, contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Muito bem. Coisa difícil não se preocupar com o dia de amanhã. Quem é que não se preocupa com o dia de amanhã? Sabe que você mora no país mais ansioso do planeta. 9% de toda a população do Brasil desenvolveu um transtorno de ansiedade. A cada 4 brasileiros, um desenvolverá um problema em relação à saúde mental. São os dados do Brasil. Mundialmente, a ansiedade ela equivale a 30% das enfermidades mentais. Transtornos de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno opositor desafiador, transtorno generalizado de ansiedade. São várias as classificações para os transtornos da ansiedade. E por que o ser humano anda tão ansioso, tão preocupado? Ou seja, está se ocupando previamente. Ainda não aconteceu e ele já está ocupado com isso. Como a ansiedade tem afetado a nossa população, a nossa vida. E a ansiedade boa é essa de você acordar, saber que tem apresentação do coral, saber que vai encontrar amigos. Isso é saudável. É bom você se preocupar, olha, eu vou casar daqui 2 meses, que bom que eu vou casar, aquela correria saudável, sadia da ansiedade. A partir do momento que você deixa de se relacionar socialmente, há agora uma perda social, aí você realmente tem um transtorno de ansiedade instalado na sua vida, assim como a depressão, que é o segundo maior caso de transtornos no Brasil, mentais. Por que nós iniciamos o culto assim? Para entendermos o porquê que nós, às vezes, andamos ansiosos, por que tanta preocupação? Nunca diga no seu coração e nunca diga a alguém que a ansiedade é falta de Deus, que a depressão é falta de Deus. Nunca diga isso. Gastrite é só para cristão? Só cristão? Ou para não cristão? Não. Independe da vida cristã ou não. Qualquer outra enfermidade, seja o entupimento de vasos que você tenha, ou seja uma enfermidade neurológica ou física, você sendo cristão ou não, você está sujeito a desenvolver essas enfermidades. E por que quando o assunto é saúde mental, algumas pessoas acreditam que ansiedade ou depressão é falta de Deus? Jamais. Porque senão não teríamos no nosso quadro da igreja pessoas com transtorno de ansiedade e nem transtornos depressivos, ou qualquer outra enfermidade mental. Isso não está posto apenas para as pessoas que não têm Deus, ou que têm Deus. Isso é para o ser humano. Isso é para o pecador. Convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Deuteronômio, no capítulo 1. E talvez algumas das causas, das maiores causas nossas, sobre ansiedade, sobre preocupações, seja porque em Deuteronômio capítulo 1,
Moisés, ele escreve 3 grandes sermões no livro de Deuteronômio. Ele divide em 3 partes. E na primeira parte dela, ele coloca o povo de Israel a se lembrar daquilo que Deus fez por eles lá no Monte Horebe. Daquilo que Deus fez quando eles estavam no Egito como escravos. O quanto Deus foi benéfico, o quanto Deus desenvolveu neles uma confiança. Porém, Deus enviava comida do céu, enviava bebida, a água pura no meio ao deserto. As suas vestes, a Bíblia diz que não se desgastavam. A proteção divina, ela era de tamanha importância que, num dia de sol e seco como hoje, uma nuvem estava sobre o povo, refrigerando, refrescando o dia desse povo. Mas chega num determinado momento aqui dessa fala de Moisés, que ele começa a dizer sobre a rebelião do povo contra Deus. O povo estava se rebelando contra Deus. Um povo rebelde. E talvez a diferença entre o povo de Israel e entre nós hoje só é o local de moradia. Ainda somos rebeldes ao Senhor. Porque com a entrada do pecado já não é mais natural e prazeroso estar na presença de Deus. É um esforço do ser humano agora de buscar a Deus. O que era para ser natural, hoje necessita de uma dedicação. Bom, quando chegamos no verso 42 do capítulo 1, diz o seguinte: Mas o Senhor me disse, diga-lhes que não subam, que nem lutem, porque não estarei com eles. Serão derrotados pelos seus inimigos. Eu disse isso a vocês, mas vocês não me deram ouvidos, rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram à região montanhosa. Aí os amorreus que moravam naquela região saíram contra vocês como um enxame de abelhas bravas. Vocês fugiram, os amorreus os perseguiram até o território de Edom e os derrotaram na cidade de Orma. Então vocês voltaram e clamaram pedindo ajuda ao Senhor, mas ele não lhes deu atenção e ele nem os atendeu. Talvez a nossa ansiedade de vida seja porque enfrentamos algumas situações sem a presença de Deus, mas não porque Deus não quis estar, porque nós não ouvimos o que Deus nos disse. O contexto aqui do capítulo 1, Deus está dizendo: eu disse para vocês não irem, mas vocês foram. Eu disse que não estaria com vocês, mas vocês foram. Querido amigo, nessa manhã eu quero que você entenda uma coisa: há batalhas na sua vida que você só está enfrentando porque não escolheu com Deus. Talvez o emprego que para você é um fardo hoje, uma dificuldade, é porque um dia você escolheu trabalhar nesse local sem estar em oração e pedindo para Deus: Senhor, é um bom lugar para eu estar? Senhor Deus, abra as portas para mim. O relacionamento pode ser conturbado, as pessoas que você escolheu ter amizades, talvez você sofreu por isso, trazem em você algumas dores, cicatrizes da vida, mas por não aprender a batalhar com Deus, a dizer para Deus: Senhor, estou prestes a fazer um negócio, essa pessoa que quer fazer comigo, eu coloco em tuas mãos. Se não for para dar certo, que o Senhor me livre. E tem coisas na vida que são perdas, mas muitas delas são livramentos da parte de Deus para o fiel. Aquele negócio que você almejava, talvez uma outra situação da sua vida, talvez um relacionamento, não deu certo. Se você é uma pessoa que acostuma orar com Deus e pedir a Deus uma resposta, acredite que Deus tem te livrado de situações nessa vida, para que você não lute batalhas sem Ele. Porque é muito difícil você entrar numa luta sozinho. É complexo, o ser humano ele está cheio das suas ansiedades. Por quê? Porque ele tem tentado resolver da sua forma, da sua maneira, sem pedir esse auxílio, sem colocar diante de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: talvez você hoje seja maduro espiritualmente na sua visão, e a maturidade ela traz algumas questões para a gente pensar. Na historinha das crianças, vimos aqui algumas crianças, né, a alegria da criança, e eu também fiquei alegre com essa história. Eu gostei muito da encenação deles. E eu creio que você também. Foi divertido. A maneira lúdica para poder conversar com essas crianças.
Mas o teu filho e a tua filha, um dia você penteava ela, um dia você colocava laços no cabelo, um dia você amarrava o cadarço do sapatinho, mas ela cresceu e hoje ela diz: mãe, pai, hoje eu não preciso mais da sua ajuda. E quando eu olho para Deus, o meu Pai do céu, tem muitas pessoas que olham para Deus hoje porque acreditam ter uma maturidade no relacionamento com Deus e diz: Senhor Deus, a partir de hoje, eu não preciso mais da sua ajuda. Porque hoje eu já tenho 30 anos de igreja, de cristianismo. Hoje eu consigo fazer muitas coisas, a minha vida é uma bênção. Mas na hora de evocar Deus e pedir conselhos a Deus, o nosso ouvido coça para não ouvir. Porque no coração do ser humano já está colocado, e ele sabe o quão é importante buscar a Deus. Porém, algumas coisas que fazemos, alguns já fazem temendo de dar errado. Por quê? Porque ele sabe que está fazendo algo contra a vontade de Deus. E um exercício que nós deveríamos fazer, eu acredito que você não faria algumas coisas, nem eu na frente de vocês. Creio que alguns pecados que eu cometo, eu não faria na frente de vocês. E também creio que vocês não fariam e cometeriam algumas coisas para serem julgados pelos outros e até por ser uma conduta errada. Mas se na minha mente, no meu coração, estivesse realmente a realidade de que Deus está vendo, de que Deus está olhando sobre tudo, toda a minha vida, isso nos ajudaria muito com o pecado. Por quê? Porque eu não faço na frente de vocês, mas Deus que está no céu está vendo. Deus está observando. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando os bons e os maus. Deus sabe. Não dá para esconder de Deus. Então, quando nós olhamos esse texto, esse povo ele se arriscou a entrar em batalhas, em conflito, onde Deus disse: vocês não podem. Houve uma autossuficiência, coisa que o ser humano não tem. E aí você diz: não, eu sou suficiente em muitas coisas, eu tenho muito crédito a ser recebido. Eu conheço muitas coisas, tenho sabedoria. Sim. Então Jesus diz: não se preocupe com o dia de amanhã. Por quê? Porque o amanhã Deus já sabe. Para o Filho de Deus, Deus ele olha para a vida desse cidadão, ele olha para essa irmã, para esse irmão e diz: olha, eu sei o desenrolar da vida dele. Mas como é um coração fiel, eu, Deus, posso livrá-lo de muitas lutas. Porque todas as suas escolhas são direcionadas a mim. Então Deus, ele toma o partido desse que busca. E agora Deus, ao invés de permitir que você passe por algumas lutas, conflitos, ansiedades, anseios, dificuldades, angústias, temores, Deus diz: eu o livrarei, porque ele me buscou de todo o coração. Você entende como Deus olha para e cuida dos seus? Então eu preciso entender que hoje, se eu estou aqui na igreja, você deve estar aqui porque está na presença de Deus, o Criador, Jeová, o Alfa, o Ômega, o Deus que abriu o mar, o Deus que lutava diante do povo e ia à frente do povo. Muitas de nossas tristezas são por escolhas erradas. Muitas de nossa ansiedade, das nossas preocupações, são por escolhas erradas. A liberdade que você tem, Deus te deu esse dom, para usar conforme você quiser. Mas sábio é aquele que escolhe os caminhos de Deus. Sábio é aquele que olha para Deus e pergunta: Senhor, o que o Senhor quer de mim? É lindo ver filhos com os pais. No coral temos uma família aqui, eu vi aqui, uma mãe, filhos, cantando, pais que estão aqui esperando os filhos, a apresentação do coral para levar para casa, um relacionamento saudável, sadio, entre pai e filho. Mas quando eu olho para o céu, como está o meu relacionamento como filho diante de Deus o Pai? Ora, se eu espero que meu filho me respeite, se eu espero que meu filho se relacione bem comigo, uma coisa eu, como pai, devo fazer. Primeiro, oferecer esse bom relacionamento. Tem pais que cobram bastante dos filhos, mas ele não oferece nada em troca.
Tem pais que perdem os filhos porque querem que os filhos andem nos caminhos do Senhor, mas ele mesmo não busca o Senhor. O diálogo dentro dos lares, ele tem cessado, e cada vez mais, eu quero dizer uma coisa para vocês, nas clínicas de psicologia, cada vez mais cedo essas crianças estão buscando ajuda psicológica, porque não encontrou o apoio nos pais, porque não tem na família esse ambiente permissível de fala, não tem diálogo, e admira a gente. Ouvir uma criança de 10 ou 8 anos desenhando e contando as suas histórias, e pelo desenho expressando aquilo que a angustia, que apenas é um relacionamento, um relacional que ela não tem. Como desbravador e diretor de clube por muito tempo, por 15 anos ali na Central, tem desbravador que você abraça e o abraço faz chorar, porque não tem abraço dentro do lar. Porque tem uma falta dentro do lar. E a família está toda aqui na igreja. E o que esse pai que se diz cristão, dependente de Deus, tem feito com a sua família? Entende que as nossas relações, elas precisam expressar aquilo que a forma que nós nos relacionamos com Deus. Porque se eu me relaciono bem com Deus, e a lei de Deus expressa o amor a Deus e o amor ao próximo, um relacionamento saudável e sadio com Deus, de orientação divina, você expressará isso a seus filhos. Não dá para não beber da fonte divina e oferecer algo bom para os nossos filhos. Jesus ainda diz, olha, vocês que são maus e querem dar pão aos seus filhos, não oferecem serpentes, ainda há uma bondade aí, mas imagina a mim se vocês me pedirem o Espírito. Deus está dizendo, eu quero oferecer muito para vocês. Eu quero te livrar de muitas coisas na vida, mas para isso ande nos meus caminhos, ande diante de mim, se coloque na minha presença. E sabe, queridos, muitos de nós buscamos Deus no meio do caos. E talvez é a única forma que Deus vai conseguir te atingir de fato. Também não fique com a ideia de que, nossa, Deus me colocou, eu passando esse perrengue todo aqui para eu poder ouvi-lo. Não é Deus que se coloca. É que a gente já se colocando numa situação tão desfavorável, agora Deus diz, bom, vou usar em meu favor ainda. Ainda que distante, ainda que em sofrimento, em dor, em lágrimas, ainda que escolheu tudo sem mim. Bom, é a forma que eu vou ter agora para poder trabalhar nesse coração. Então Deus se apresenta. Agora, é muito melhor você buscar a Deus antes da luta, antes da batalha. Você tem desafios pela frente? É antes que você deve se reunir com Deus. É antes que você deve abrir a palavra, se ajoelhar, meditar nela e dizer, Senhor, eu tenho uma escolha importante a fazer, cuida de mim. Jesus, olha, o meu dia está nas tuas mãos, eu estou indo para o trabalho, Senhor, cuida de mim. Senhor, que eu seja produtivo nessa empresa, mas Senhor, cuida de mim nesse ambiente da empresa, que eu seja luz do mundo, que eu seja sal da terra, mas Senhor, antes de tudo, eu busquei o Senhor. Porque o texto que lemos de Mateus diz o quê? Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas depois serão acrescentadas, naturalmente. Por quê? Porque buscar as coisas de Deus é prioridade na vida do cristão. E se eu perguntasse quantos são cristãos? Todos. Então, quem é o padrão? Cristo. E o que Cristo faria no meu lugar? Bom, eu vejo Cristo orando de manhã, à tarde, à noite e às madrugadas. Jesus, dependente do Pai. O que dirá de mim, de você, querido amigo? O que dirá de nós sem Deus? Como venceremos lutas sem a presença de Deus? E eu quero te dizer uma coisa, não frequente lugares que Deus não frequenta. Não ande com pessoas que Deus não andaria. Não se apaixone por coisas que não são a paixão do coração de Deus. Não coma coisas que Deus não comeria. O padrão é Ele. Ele é o padrão, a referência. E Ele está dizendo, olha, não vá nessa luta, não entre aí. E alguns entram, então é muito melhor entrar na batalha, na guerra, antes que ela aconteça. Porque Deus pode te fazer você voar por cima dessa batalha e te colocar já à frente,
com vitória. Não há luta que Deus tenha lutado que ele perdeu, nenhuma delas. Quando Deus está na luta, ele é vencedor. E quem estiver com ele, vencerá também. Quer ser vencedor na vida? Lute com Deus. Mas o nosso ego é inflado. Somos assim. Tem uma soberba. E Deus está dizendo, poxa vida. Ele ainda se preocupa com o dia de amanhã, ele se esqueceu que eu sou o dono do amanhã. E aí ele fala, olha as aves do céu. Você já viu um pardal aí preocupado, andando para lá e para cá? Rapaz, onde eu vou arrumar comida hoje? Porque enquanto você está trabalhando, virando a noite inteira trabalhando, sabe onde estão as aves? Dormindo. Dentro do ninho, tranquila. Amanhã eu vou voar para qualquer lugar. Comida tem. E me surpreende, às vezes você vai comer um pastel, tem pomba. Eu falo, que pomba que é essa que come pastel, irmão? Que tragédia é isso, né? Você está ali comendo um pastel cheio de pomba em volta. Eu falo, onde que a pomba aprendeu a comer esse negócio aí? Essa não é dependente de Deus, né? Está buscando por si só alguns alimentos aí. Mas Deus está dizendo, aprenda com as aves do céu. Olha como são despreocupadas. Você está preocupado se a roupa, o que vestir amanhã, está faltando dinheiro lá, não tem muito o que comprar. Deus está falando, olha os lírios do campo. Salomão é o homem mais rico que já existiu. Se você somar o peso em ouro que ele tinha, a quantidade de cavalo, é muito dinheiro que Salomão tinha. Aí Jesus fala assim, olha para as roupas de Salomão, não se comparam aos lírios. E olha que o lírio depois, quando seca, eu vou jogar no fogo. E ele está dizendo, e por que você está preocupado com isso? O que te preocupa? Que tem tirado o teu sono, querido irmão? Agora tem um detalhe, se você já está no meio da batalha, escolheu errado, fez tudo errado, Deus está dizendo, tá bom, tem solução. A diferença é que no meio de uma luta, de uma batalha, de uma guerra, há sangue, há dor, há sofrimento. Na década de 80, os Estados Unidos fez uma pesquisa com os veteranos da Segunda Guerra. A cada 4 soldados daquele, um desenvolveu um estresse pós-traumático por causa da guerra. Porque tem luta da tua vida que talvez você traga feridas no corpo hoje. Há angústias que talvez você passou com pessoas que te trazem um amargo no peito. Há situações que você se lembra da vida e te dá uma tristeza, uma amargura no coração. Mas Deus está dizendo, se você colocar isso na minha mão, e perdão, quero te dizer uma coisa, perdão é uma escolha. Mas é uma escolha com Deus, porque humanamente falando, perdoar é uma grande dificuldade que o ser humano tem. Mas o desejo de perdoar tem que existir. Senhor Deus, eu quero. Está muito difícil, não consigo mais olhar para aquela pessoa. Mas perdão na Bíblia não é opção, é mandamento, é direto, é imperativo. Perdoe. Porque se você deve para alguém, tiver algo com alguém, Jesus vai dizer, se você traz a sua oferta, deixe sua oferta. Vai lá, resolva com o teu irmão e depois você volta. Por quê? Porque o coração que está aqui me adorando não pode ter pendências com o teu irmão. Então escolha perdoar, pede para Deus, Senhor Deus, resolva no meu coração, tira de mim tudo isso quando eu olho para a pessoa que eu não consigo perdoar. Peça para Deus, Senhor Deus, provoque um momento, uma situação onde eu possa perdoar e ser perdoado. Peça para Deus, porque essa batalha você só ganha se Deus entrar nela e estiver nela. Senão o perdão não existirá. O ser humano e as suas questões. Sabe que quando o anjo do Senhor, ele se apresenta a Gideão, Gideão é jovem e ele diz, olha, minha família é a menor de Manassés. Ela não tem expressão alguma. E eu sou o menor dos irmãos. Eu não sou a pessoa correta. Mas o que Deus diz a Gideão, é através de você que nós venceremos os moabitas. É através de você que esse povo se livrará da mão de Moabe. Mas quando ele prova a Deus, quando ele olha para Deus, e ainda ele prova a Deus, eu quero ter a certeza se é o Senhor que está comigo. E Deus ali se manifesta. Eu quero te dizer uma coisa, se você tem dúvida de quem é Deus,
prove o Senhor, porque no livro de Malaquias diz isso, façam prova de mim. Se você é fiel, faça a prova de mim, que eu abrirei as janelas do céu, derramarei o quê? Bênção sem fim. Façam prova do Senhor, mas prova sadia, não é duvidando do Senhor. É para dizer, Senhor Deus, eu estou no meio de uma turbulência, eu preciso que o Senhor me ajude a entender até onde eu vá, mas se manifeste na minha vida. Isso é palavra bíblica. É Deus que está dizendo isso. Agora Gideão, ainda temeroso, Deus fala, vá até o povo inimigo e ouça o que eles estão falando de você. E quando Gideão, na noite, vai e se esconde atrás de uma tenda, ele ouve os homens dizendo assim, nós estamos temerosos com Gideão. Nós vamos perder essa batalha, essa guerra. E aí 300 homens vão combater 120 mil. 120 mil é 400 homens para cada um. Você acha que vai dar certo essa coisa aí? Vai por quê? Porque Deus disse, nós venceremos. Ora, Jesus no barco, a tempestade vindo. Você sabe qual que é a fala de Jesus? Alguns não se atentam na leitura bíblica. Você sabe o que Jesus disse antes de entrar no barco? Vamos, nós iremos para o outro lado. Amigo, se Jesus já disse, nós iremos para o outro lado, Ele vai chegar do outro lado. Se Jesus está dormindo enquanto a tempestade está acontecendo, puxa um travesseiro e dorme do lado, descansa. Porque Ele já disse assim, nós chegaremos do outro lado. Não tem temor, não tem pavor, deixa vir a tormenta, porque se Deus disse na sua vida, e se está muito claro isso para você, que você vai chegar, é porque vai chegar. O coração que depende de Deus, ele entende a linguagem de Deus, e ele vai percebendo, o Espírito Santo vai direcionando. Agora não, sai daí, vem para cá, vai para lá, essa pessoa não, é aquela outra. O Espírito Santo vai nos impactando e direcionando. Deus faz isso, é o mesmo Deus, não mudou. A diferença é que está relatado na Bíblia, escrito, para que a gente conhecesse melhor a Deus, mas na tua história, na tua escrita de vida, na tua história de vida, Deus tem agido também. Ou não. Por quê? Porque em Deuteronômio 1, quando aqueles homens voltaram, o que Deus falou? Vocês me buscaram, mas eu não os ouvi. Vocês subiram o monte porque vocês quiseram. Deus trata o rebelde. Mas Deus quer dar vitória para você. Quando eu olho para essa temática, eu tenho feito estágio no Hospital Santa Rita e no Hospital do Rim. Sofrimento. E Deus preparou bem o meu coração e minha mente para estar nesse ambiente. Gosto. E uma médica me chamou e disse, olha, o paciente no quarto 3 ali, o último leito, ela está chorando, já faz um bom tempo. Porque o diagnóstico dela agora é de uma metástase do câncer que ela estava tratando ali. E ela acreditava que já estava bem adiantado o tratamento, e agora ela recebe uma notícia muito desfavorável. E então eu entrei no quarto e estava lá aquela senhora, 52 anos, e chorando muito. E eu só disse olá. E aguardei ela chorar. No seu travesseiro tinha uma Bíblia. E eu falei, bom, temos uma oportunidade aqui. Porém, lá eu tenho que estar como psicólogo, não como obreiro bíblico, como sou na Igreja Central. Mas Deus dá oportunidades para você falar dele. E aquela senhora, ela me disse que ela mora em Paranavaí, estava ali, não quer incomodar os filhos, tem 3 filhos. Eu perguntei, o acompanhante está por aí? Ela falou, não, os filhos trabalham. Então ela começou a dizer que os filhos são brigados, os 3. Ela perdeu o esposo por um câncer. Então tinha muita angústia ali. E ela chorou muito. E eu disse, esvazia, chore, põe para fora. E quando ela conseguiu então conversar um pouco, ela disse, eu achei que o tratamento estava acabando. De 12 sessões ela estava na 5ª. E eu disse, bom, a senhora está bem ansiosinha. A gente está na 5ª ainda. Tem mais 7 aí pela frente. Agora eu vejo que você tem um livro aí no seu travesseiro. O quanto você crê nesse livro que você tem aí? Ela disse, muito. E por que você, esse Deus da Bíblia, ele pode te curar, não pode? Pode.
Então, se você está na quinta, ainda temos 7 pela frente, acredite, creia, tenha fé que essa 7 será suficiente para o tratamento. E se não for suficiente para esse tratamento, trate a outra, a metástase agora. É mais 12, não sei quantas. Mas a vida está aí colocada diante de você. Porque ela sempre expressava do marido, eu também, como se ela já estivesse morrido. Eu disse, não tem também. Tanto eu como você, a gente está vivo, a gente está dialogando. Olha só, eu estou vivo, você está viva. Tem vida. E agora eu vou falar de novo para você desse livro que você tem aí. Tem vida eterna aí. E todas as problemáticas nossas, querido irmão, eu te digo hoje de manhã, todas elas cessarão um dia. Por quê? Porque tem promessa de vida eterna. Depois dessas lutas, batalhas, sofrimento, dores, angústia, ansiedade, depressão, tudo, isso acabará. Mas acabará para o fiel, não para o infiel. Acabará para aquele que entende quem é Deus e quem é o Senhor dele. Então, se você ainda não parou para pensar quem é Deus e o que você faz aqui, comece a lembrar de quem é Deus, o poder que Ele tem e o quanto que Ele pode dirigir a sua vida em bom caminho. Até aqui já não importa mais o que eu fiz. Daqui para lá, sim. O dia de ontem se foi. E Jesus diz, não se preocupe com o dia de amanhã. Está preocupado com o que você vai comer, vestir? Observe a natureza, como ela reage a esse Deus Criador. A esse Deus que mantém essa natureza. E Ele está dizendo, eu quero manter a sua vida também. Mas para isso você deve colocar a sua vida nas minhas mãos e confiar. Porque dizer que colocamos na mão de Deus e preocupado se vai pagar ou não vai pagar o boleto de segunda-feira, não é o que Deus está pedindo. Ele diz, confie, vai dar certo. Essa batalha nós vamos vencer. Que as batalhas da sua vida daqui para frente, e essas que já estão instaladas, Deus possa agir com você. Que Deus te livre de todas as lutas que serão perdas de tempo. Que Deus tire do seu caminho e do meu caminho tudo aquilo que nos afasta dele. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ouvir o coral. O coral cantará justamente dessa ansiedade, desse desejo pelo dia de amanhã. Mas fique tranquilo. Ore ao Senhor enquanto eles cantam e tranquilize o seu coração.
coloque em pé, vamos orar. Deus cuida de nós. Essa é uma certeza que Ele mesmo dá na sua palavra. Que Deus abençoe a vida de vocês. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por mais um dia. Mais um dia, Senhor Deus, que as aves do céu nos ensinam que o Senhor tem cuidado delas. Que a gente aprenda com a Tua natureza, com a beleza das flores, Senhor Deus, que o Senhor tem cuidado também. Acalma o nosso coração, tire de nós, Senhor Deus, as ansiedades da vida. Senhor, as nossas preocupações vêm pelas nossas lutas, e muitas delas, o mundo é um mundo cruel, é um mundo de pecado. Mas nós, Senhor Deus, temos uma esperança em Ti. Então, enquanto estivermos aqui, Senhor Deus, cuida de nós, ensina-nos a confiar, a Te buscar em todas as situações da vida. Desde, Senhor Deus, um lazer até algo importante na vida, um relacionamento. Nos ensine a Te buscar, Senhor Deus, e Te convidar para fazer parte do nosso dia. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, e as nossas faltas de confiança. Jesus chama aqueles discípulos de homens de pouca fé. Mas, Senhor Deus, dê a nós mais fé, mais confiança. Que o nosso coração, ele se acalme. Que a nossa, Senhor Deus, a nossa vida seja dirigida por Ti. Que Teus santos anjos, Senhor Deus, nos acompanhem agora para as nossas casas. Cuida de nós. Obrigado pelas mensagens musicais do Coral Jovem, esse ministério, Senhor Deus, de longa data. Que bênção, Senhor Deus, ouvir as palavras do Senhor através da música. Cuida de cada um aqui nessa igreja, Senhor Deus, que essa igreja seja sempre bênção aqui no Jardim Alvorada. Nos abençoe e nos guarde, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.